Oi, gente, a paz do Senhor. Tô eu aqui na luta para gravar, né? Meu filho não tá deixando, mas eu vim aqui falar algo muito importante para vocês. Se você é novo nesse canal, se inscreve, deixa seu joinha, compartilha algum vídeo aqui que você achar edificante para a vida de alguém, ajuda essa obra a crescer. Me siga também no Instagram, vou estar deixando aqui o link, tá bom? Me segue, porque lá já comecei a fazer lives, né? E para você estar recebendo as notificações, os avisos de tudo, até inclusive do canal. Então é bom que você siga lá. E estamos aqui ainda, né? Estamos em aprendizado, estamos crescendo de pouquinho em pouquinho. O Senhor, ele tem feito coisas grandes, maravilhosas. Ele tem expandido, né, essa obra aqui na internet e eu conto com vocês, né? Então, assim, eu vim falar hoje sobre um pouco sobre espiritualidade infantil. É algo que o Senhor ele vem trabalhando em mim já há um tempo, conversando comigo sobre isso, ainda mais agora porque eu tenho filho, né? E o Deus ele sempre nos treina, ele nos capacita para todo tipo de guerra que a gente possa entrar futuramente. É bem importante aqui, lá em Êxodo 34, versículo 7, a palavra vai dizer assim, ó: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração, né? A palavra mostra aqui que o Senhor, ele perdoa os pecados das gerações, né? A iniquidade, a transgressão, mas também que ele não inocenta o culpado, né? O Senhor, ele perdoa, mas a consequência vem. E que ele visita a iniquidade, o pecado dos pais, dos filhos e tal, até a terceira e quarta geração, entendeu? Então, geralmente aqueles pecados que cometemos, que nossos avós cometeram, nossos pais, nossos avós e tal, aqueles espíritos hereditários, eles prosseguem, né? Um exemplo, tipo assim, quando uma pessoa morre, uma pessoa tem demônios ali na vida dela, que atuam na vida dela, a pessoa morreu. Esses espíritos não vão sumir só porque ela morreu. E eles vão atacar quem? Vão atacar a posteridade dessa pessoa, né? A geração dessa pessoa, porque ele já conhece o ambiente, já conhece os costumes, as brechas das pessoas, então é muito mais fácil ele atingir a família onde ele já se encontrava, tá entendendo? E aí fazendo a gente pecar, nos aprisionando, nos escravizando, muitas vezes desde a infância, né? Eu tenho aprendido ultimamente com as pesquisas sobre batalhas espirituais, coisas que eu tinha dúvida antes. Eu li um livro, li 2 livros, Porcos na Sala e O Poder da Oração da Meia-Noite. São livros maravilhosos. Eu vou deixar o PDF aqui abaixo, porque foi em PDF. Se você quiser ler, vai ficar aqui abaixo. Livros libertadores sobre batalha espiritual, maravilhosos. E lá no Porcos na Sala, eu creio, um dos dois aí, acho que é o de Porcos na Sala mesmo. Aí eu falei esse nome. Que ele é sobre libertação pessoal e externa, né, de outras pessoas. E ele fala que o inimigo ele pode se alojar na vida de uma criança desde o ventre da mãe. E muitas vezes, quando ele não consegue dominar ali, às vezes ele deixa enfermidade, fora outras coisas, né? E a gente pode ver que muitas grávidas sofrem ataques intensos para perder o bebê. Eu mesmo passei por isso. De tudo o inimigo fazia para eu perder o meu filho. E, graças a Deus, eu não perdi. Mas aí meu filho nasceu já com uma hérnia, né? Na parte do testículo, que possivelmente vai ter que fazer cirurgia. Eu já comentei outros vídeos aqui. Voltei. É uma coisa, viu? Quanto mais o assunto é pesado, espiritualmente falando, quanto mais o vídeo vai desvendar algumas estratégias do mal, mais impedimentos eu tenho para gravar. Então, vamos lá. Né? Então é isso. Esses espíritos hereditários, eles atacam as crianças muitas vezes desde o ventre. E por onde entra a legalidade na vida das crianças? Através da vida dos pais. Então, todos os tipos de pecado que o pai e a mãe cometem, ele está dando legalidade na vida dos filhos desses espíritos, né, agirem para futuramente escravizar a criança em vários tipos de pecado. Tá entendendo? A criança, ela pequenininha, ela tem já o pecado da nascença. Muitas pessoas acham que criança não tem pecado. Criança tem pecado, porque criança é concebida no pecado, né? Enfim, mas aí ela tá na fase da inocência, não é isso? Aqueles pecados que ela ainda não tem noção. Mas a partir de uma certa idade, acredita-se mais ou menos entre 6 anos e diante, 6 ou 7 anos, a criança já começa a entrar na fase de consciência. Então ela já entende um pouco o que é certo e o que é errado. Então ela já começa a praticar pecados
consciente, é diferente de um adulto. Mas cada um é julgado de acordo com a sua mentalidade, tipo assim. Ele me atrapalhando, mas vamos lá em nome de Jesus. Então, voltando, gente, tá a luta aqui. Mas voltando, presta atenção aqui no vídeo, tá? Depois eu vou fazer as edições necessárias. Eu não lembro o que eu tava falando, sim. Então é isso. Então, toda a legalidade que a mãe e o pai dá, por exemplo, o pai é alcoólatra, é viciado, né? Tem vícios, seja no que for. Os mesmos espíritos vão tentar agir dessa forma, só que sempre numa intensidade maior na vida do filho, tá entendendo? Por isso é importante, principalmente o pai e a mãe, que é a autoridade espiritual, tá em constante oração pela vida dos filhos, muito antes do nascimento. Se você sonha em ter filhos já, você já vai orando. Deus me fez orar pela vida do meu filho, pela minha família, antes mesmo de eu a ter, tá entendendo? Porque a oração, ela vai livrar muitas coisas, né? É como se fosse um reservatório no céu, que fica tudo lá. Então, em algum momento, né, o Senhor ele vai relembrar de cada oração que foi feita lá atrás e ele vai honrar, tá entendendo? E nos filhos, né, esses espíritos, eles acompanham de geração a geração. Às vezes a vida da pessoa é tão presa e a pessoa não entende. Às vezes são maldições lançadas lá atrás, bruxarias feitas contra avô, lá atrás, bisavô, enfim, amaldiçoando toda uma geração. E que aí é necessário a entrada de Jesus na vida da família para ir quebrando. Por exemplo, através da minha vida, toda maldição que vem acompanhando a minha família, todo espírito hereditário, ele perde a força na minha posteridade, nos meus filhos, netos e diante. Entendeu? Então, é muito importante a mãe e o pai ter noção, porque, gente, não fica achando que a criança é pura, que o inimigo não age, porque ele age, sim, desde pequeno. Então, eu vi a ação maligna desde pequena, eu não via o sobrenatural de Deus, né? Quando eu era mais nova, antes de eu me converter, eu não vi o sobrenatural de Deus. Eu nunca senti Deus de forma sobrenatural. Mas eu tive contato com as trevas desde pequenininha, entendeu? A minha mãe, né, minha casa foi alvo de muita bruxaria. Jogaram bruxaria para minha mãe morrer, que teve uma época que minha mãe ficou secando, com aquele espírito de morte que lançam. Tudo dava errado, meu pai ficava doido, surtava, via vozes, queria matar todo mundo. Era um terror. Nessa época eu não era nascida. Depois eu nasci, as coisas melhoraram, Jesus libertou, mas a ação do maligno ainda estava ali, porque continuavam refazendo os trabalhos contra. Tá entendendo? Eu não vou detalhar aqui agora, mas para você entender um pouco. Então eu ouvia coisas tipo me chamando, tá entendendo? Eu podia estar com pessoas, ninguém ouvia, só eu. Porque os espíritos faz querer pensar, fazer você ficar louca, né? Louca. E eu sabia que eu não estava louca. Eu via vultos, vultos são demônios. Eu via vultos, né? Lá onde eu morava, na favela, matava muita gente. E eu via vultos correndo, passando por dentro da minha casa de tarde, 4 horas da tarde. Já via à noite. Outras pessoas iam dormir lá em casa, via vulto correndo no quintal. Entendeu? Aquele lugar todo dominado pelo mal. E era muito atormentador a minha infância naquela casa. É uma casa de 3 a 4 quartos. Tinha corredor. Imagina para ir no banheiro do corredor. Porque o banheiro dos quartos não era terminado. Meu Deus do céu. De madrugada era tortura. Às vezes eu acordava minha mãe. Às vezes eu ficava pendurada no pescoço da minha mãe. Minha mãe é católica, né? E sempre teve bastante fé. E ela orava bastante. Ela orava sobre mim. Isso aliviava muito. Tinha tempo que eu ficava realmente atormentada. Por quê? Porque eu era criança. A minha visão era bem aberta em relação a essas coisas. E o inimigo ele já ficava me perturbando. Eu tinha pesadelos. Eu lembro que eu tive sonhos já na infância. O bandido entrando dentro de casa. E lá para os 7 a 8 anos de idade, realmente entrou um ladrão dentro da minha casa e assaltou meu tio, né? Isso é coisa para outra história, muita história, meu Deus, muita coisa. Tá entendendo? Então Deus ali já estava se revelando, ele se revelava para mim em forma de sonhos, de outras formas, mas o poder sobrenatural eu não sentia, eu sentia a presença do mal. E eu vivia muito aterrorizada. E fora que eu sempre tive contato com essa parte espiritual, porque meu pai já foi de religiões de bruxaria. Então, você entende? Há uma raiz de bruxaria. Já basta a origem africana que vem muito dessa área aí, dessas religiões pagãs. Então, há toda uma raiz cultural, uma coisa cultural. Fiquei sabendo que meus avós, né, que naquela época não tinha muita informação, tipo, a religião estava ali e tal, e todo mundo seguia, sabendo que estava seguindo direito. Tá entendendo? Então, é muito, muito ataque. Então, é muito importante você, Deus começou a lembrar isso para mim e mandar eu orar muito sobre meu filho. Às vezes eu vejo meu filho, principalmente em momentos que eu entro em batalha espiritual, em oração de intercessão pela madrugada,
Coisas estranhas acontecem aqui. Meu filho, do nada, de 3 horas em diante, acorda, surtado, como se estivesse vendo algo no quarto. Ele fica desesperado, tá entendendo? Às vezes é enfermidade lançada, dor, coisas do tipo. E não é tipo, quando eu não tô nessas orações de madrugada, tá tudo tranquilo. Começam as orações, começam os ataques, porque também eu sou alvo de bruxaria de pessoas que não tem o que fazer, né? Pessoa invejosa, que não é feliz, não gosta que ninguém melhore em nada, e eu não tenho nada, né? Enfim. Porque o inimigo ele levanta pessoas contra a nossa vida para fazer o mal, para nos parar, para nos enfraquecer. E se a gente não estiver buscando ao Senhor, a gente cai. Mas voltando para as crianças, nas religiões pagãs, eu conversando com a minha irmã, e ela falou que lá, a partir dos 7 anos, os espíritos já fica querendo possuir a criança de forma leve. Já fica querendo, né, trazer a criança para aquele lado ali. Quando os pais não permitem, muitas vezes, né, eles fazem o mal, né? Eles amaldiçoam as crianças, tá entendendo? Aconteceu isso também assim, acontecia com a minha irmã, né? Que ela não queria que a filha dela participasse, queria deixar ela escolher depois, quando crescesse. Não queria botar ela pequena. E os espíritos ficavam com raiva, sempre odiaram a minha sobrinha, né? Porque minha sobrinha não gosta. Ela poderia ter tudo para ser também do meio, mas ela não gosta, porque Deus disse que essa menina ia ser luz na vida da minha irmã, e tem sido. E aí, eles já ficam tentando doutrinar a criança, como eu falei. A partir dessa idade, a criança já tem um entendimento do que é certo, do que é errado. Mas Deus, Deus, ele é justo, sabe julgar, porque tem crianças que são induzidas ao erro. Elas não têm noção da consequência daquele pecado, tá entendendo? Mas ela também tem um entendimento. Eu lembro que eu tinha bastante entendimento. Eu lembro que o inimigo já começava a me aliciar na pornografia desde a infância, com a curiosidade, tá entendendo? E querendo ou não, os pais vacilam demais. Os pais acham que o filhinho, a filhinha é tudo santinho, tudo fofinho. São criança, a coisa mais linda do mundo. Criança é bênção de Deus. Jesus ama as crianças, Jesus quer as crianças, mas o diabo também tá querendo as suas crianças, tá entendendo? Então você tem que orar, você tem que vigiar, você tem que ensinar o seu filho o caminho do Senhor, porque a palavra fala que ainda quando ele crescer, que ele se desviar, ele vai saber para onde voltar. Então, até o que minha mãe ensinou, eu não gostava de muita coisa, mas o que minha mãe me ensinou na infância, me levou, isso colaborou para eu estar aqui na presença do Senhor hoje. Eu não estou na religião como ela queria que eu tivesse, porque eu vim seguir o chamado de Deus, tá entendendo? Então, assim, tem também a questão aqueles confeitos, né? Mais ou menos 27 de setembro é os meses dos espíritos que atacam as crianças. O famoso Cosme e Damião, né? Espíritos que se apresentam, eles se apresentam nos terreiros como doces ou travessuras, esse tipo de apresentação, que é ensinado lá que é para proteção, mas a gente sabe que o diabo ele não está aqui para proteção de ninguém, ele está aqui para matar, roubar e destruir. Enfim, eu não vou dizer a você para não dar os confeitos ao seu filho. Eu vou dizer para você ensiná-lo de acordo com a palavra do Senhor, deixar ele ser criança e orar sobre esse confeito, né? Se você é servo do Senhor, você tem autoridade para você orar repreendendo todo o mal na vida do seu filho. E se você vê que as pessoas de onde ele pegou são realmente de outras religiões, o ideal é não pegar, né? Porque tem pessoas que fazem, como eu posso falar, tem pessoas que fazem pactos involuntários, ela nem entende muito. Mas geralmente tudo que é feito ali, as pessoas que fazem isso, elas estão pagando um voto. Não vai dar pra eu me prolongar aqui nesse vídeo, porque meu filho não tá deixando mamãe gravar. Mas eu quero falar a você que vigie, ore sobre seus filhos, cuidado com as palavras que você profere. Não chame seu filho de merda, de fracassado, de burro, do que quer que seja, porque você vai estar amaldiçoando ele. Não dá pra demorar, porque meu filho já tá perdendo muito, vocês não têm noção, porque vai estar cortado esse vídeo. Mas a palavra fala em Provérbios 20:11, que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Provérbio 19:18 diz: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Entende? A palavra fala também que o pai que ama corrige, e para corrigir o filho com a vara é necessário sim, às vezes, dar uma palmadinha. Primeiramente você ensina, você explica, mas se a criança já insiste em ficar no erro, você às vezes vai precisar corrigir. Eu sei que o que falam por aí que não pode bater, bata igual, porque a minha educação na minha casa vai ser do meu jeito e não do jeito que o governo ou quem quer que seja, vai ser de acordo com a palavra de Deus. E a palavra fala que a correção no filho livra ele da morte. Então, se eu e você quer livrar nosso filho da morte lá no futuro, a gente precisa corrigir, ensinar, orar, fazer aquilo que Deus manda.
tá bom? Então, cuidado. Se você vê que seu filho acorda muito de madrugada, de formas diferentes, né? Não dá pra gravar, gente, sério. Não dá. Quando vai falar dessas coisas espirituais, o pior é que à noite é difícil, porque o quarto aqui é o melhor lugar mais bonitinho que tem pra gravar. Só que ele dorme aqui. E qualquer coisinha ele acorda. Se ele ouvir eu conversando, ele acorda. Então é complicado. Mas eu vou me organizar. Eu tenho que arrumar um jeitinho aqui pra gravar à noite, né? E até quando eu vou falar essas coisas, o menino se acorda. É luta. Até pra fazer vlog é difícil. Mas eu quero falar isso. Ore sobre seus filhos. Em nome de Jesus. Que eles são bênçãos do Senhor na minha e na tua vida. E não perca sua família pro inimigo. Não perca seus filhos. Não deixe seus filhos cair na cilada do inimigo. Dá tchau pro povo. Dá tchau. Eu já ia encerrar o vídeo, aí a criança resolveu assistir. Eu não consegui passar tudo que eu queria pra vocês, mas assim, pesquisem sobre espiritualidade infantil. Leiam esse livro que eu indiquei aqui para vocês. Ele tem revelação poderosa sobre a bruxaria, sobre essas seitas que matam crianças, que sacrificam crianças para o demônio, entendeu? Para conseguir riquezas, entre outras coisas, porque isso é real, o mal é real, entendeu? O mal existe. Muitas crianças desaparecem aí, ninguém sabe do paradeiro, umas são vendidas, mas muitas são usadas nesse tipo de sacrifício, gente. O diabo não tá de brincadeira. Protejam seus filhos o máximo que você puder, principalmente com a oração, tá entendendo? Então, observe seu filho, se seu filho tá falando com gente, né, invisível, se seu filho fica chorando por nada, se seu filho tá adoecendo muito por nada, de formas que, tipo, nada resolve, vai no médico, ninguém sabe o que é, pode ser espiritual. Então, fica atento à vida do seu filho, porque a proteção do seu filho depende de você, pai e mãe. Deus, ele vai cobrar a você por cada filho que ele deu para você cuidar, né? Cada destino que ele tomar. Ele pode se desviar lá na frente e tal, acontecer várias coisas. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor pode salvar. Mas vai depender de você. Você tem ensinado seu filho a andar no caminho do Senhor. Primeiramente, você tem andado no caminho do Senhor, porque o filho, ele gosta de seguir exemplo. Se você fala e não faz, o filho não vai dar crédito àquilo que você está falando. Ele tem que ver o exemplo. Então, você tem que ser o exemplo dentro e fora da sua casa, para que seus filhos, ele não vá se espelhar em pessoas lá de fora, vá se espelhar em você, pai e mãe, que seu filho possa confiar em você para tudo, entendeu? Então, é isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e não deixe de ler esse livro, tá? Não deixe. Se vocês têm algum relato para contar sobre o filho de vocês, fala aí. Outro momento, em futuras lives, quando a gente bater os 1000 inscritos, a gente vai fazer lives, a gente conversa sobre isso de forma mais assim livre, né? E vamos deixar o Senhor trabalhar. Amém? Fica na paz do Senhor.